em Malaquias, no capítulo 3. Malaquias. Temos feito já vários domingos exposição nesse livro, não é? Nessa porção das Escrituras. Na realidade, o último livro do Antigo Testamento, o último profeta do Antigo Testamento. Logo depois de Malaquias vem Mateus, mas não que Mateus chega logo depois em termos de tempo. Mateus chega cerca de 400 anos depois, porque existe um gap, existe um intervalo aí entre o último livro do Antigo Testamento e o primeiro livro do Novo Testamento, que é chamado período interbíblico. É muito rico esse período interbíblico em termos históricos. Qualquer dia nós faremos aí uma série de estudos na Escola Bíblica Dominical sobre esse período interbíblico, não é? Existe muito conteúdo bonito, muito conteúdo que são lições de ética, lições de moral, não é? Através de alguns livros que não estão na Bíblia que nós utilizamos e também não estão não estão na Bíblia hebraica. A Igreja Católica que mantém alguns livros que têm a ver com esse período interbíblico, tá bom? Mas qualquer tempo nós vamos estudar um pouquinho mais sobre esse período interbíblico. Ele é rico, traz para nós bastante informação importante. Mas vamos caminhar um pouquinho mais no livro de Malaquias. Ele tem nos ajudado tanto a entender tantas coisas, tantas situações que Deus cobrava na direção daquele povo e que Ele cobra nos tempos de hoje. Mas antes da gente continuar conversando sobre esse texto, vamos sobre esse livro, vamos ler o texto que está ali em Malaquias no capítulo 3, versículo 13, até o capítulo 4, versículo 3, tá bom? Capítulo 3 do último livro do Antigo Testamento aí, bem fácil da gente achar, até o capítulo 4 do versículo 3. O texto diz assim: vocês disseram palavras duras contra mim. Algumas outras versões traz palavras hostis, carregadas de hostilidade. Vocês disseram palavras duras contra mim, diz o Senhor. E ainda perguntam: o que falamos contra ti? Vocês dizem: é inútil servir a Deus. De que nos adianta guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Agora, pois, nós vamos dizer que os soberbos é que são felizes. Também os que praticam o mal prosperam. Sim, eles tentam o Senhor e escapam. Então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor escutou com atenção o que diziam. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem o Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão a minha propriedade peculiar, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Eu os pouparei como um homem poupa o seu filho que o serve. Então vocês verão mais uma vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Pois eis que vem o dia queimando como fornalha. Todos os soberbos e todos os que praticam o mal serão como a palha. O dia que vem os queimará, diz o Senhor dos Exércitos, de modo que não lhe deixará nem raiz nem ramo. Mas para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Vocês sairão e saltarão como bezerros soltos da estrebaria. Vocês pisarão os ímpios, pois eles se farão cinzas debaixo das plantas dos pés de vocês. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrem-se da lei de Moisés,
meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu lhes enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos seus filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Nós temos estudado esse profeta, esse livro do profeta Malaquias, e ele tem se caracterizado por algumas demandas que Deus tem contra o povo. O que significa? Algumas coisas que Deus não concordava, alguma coisa que Deus queria chamar-lhes atenção, algumas coisas que Deus estava, usando uma expressão bem hoje, estava invocado com eles, estava bravo com eles. Então era uma demanda. Tanto é que um livro escrito pelo pastor Hernandes Dias Lopes chama esse livro aqui de O Tribunal de Deus para a Igreja. Na realidade, era um tribunal de Deus em relação ao seu povo. Tinha algumas demandas, algumas queixas de Deus em relação ao seu povo. Por exemplo, ali no capítulo 1, logo no começo, no versículo 2, Deus está dizendo: olha, eu sempre amei vocês, e vocês não entendem isso. Uma outra demanda, a partir do versículo 6 até o capítulo 2, versículo 9, como seu pai, onde está a honra que mereço? E falava isso tanto ao povo quanto aos sacerdotes: se eu sou seu pai, cadê a honra que vocês deveriam ter comigo? Então qual era a demanda? O povo não estava honrando a Deus como ele deveria ser honrado, e como se honra um pai. Uma outra demanda, quando ele diz: vocês estão sendo infiéis e desonrosos para comigo, sendo infiéis em relação à mulher da sua mocidade. O que Deus estava chamando a atenção era do divórcio, que era comum entre o povo, mas aproveitando e dizendo que o povo estava sendo infiel a ele como esposo, Deus se colocando como esposo da esposa Israel, que estava sendo infiel. Você percebe o jogo aí? Ele aproveitando, falando da infidelidade do povo em relação a ele, Deus, e também cobrando a fidelidade, a fidelidade do cônjuge em relação ao seu cônjuge, do esposo em relação à sua esposa e vice-versa. Uma outra demanda, no capítulo 2, vocês cansaram o Senhor, vocês me cansam com as suas palavras. Eles reclamavam demais, eles murmuravam demais. Os irmãos perceberam como essas demandas são contemporâneas? Como essas demandas são comuns aos tempos de hoje? Por isso é que o livro de Malaquias tem falado tanto ao nosso coração. Capítulo 3, a partir do versículo 7. Praticavam a violência, vocês praticam violência contra mim, me roubando. Mas em que nós te roubamos? O povo dizia: vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Falamos sobre isso no domingo passado. E uma outra demanda que nós vamos conversar hoje, que tem a ver com Deus dizendo assim: vocês falaram coisas terríveis contra mim, vocês falavam palavras duras contra mim, vocês falam palavras hostis, vocês se dirigem a mim com hostilidade. Então é isso que nós vamos conversar hoje. É a sexta demanda, porque são 6 demandas de Deus nesse livro de Malaquias em relação ao seu povo, e as 6 demandas de Deus em relação ao mundo contemporâneo, à igreja contemporânea. Demos um título para essa mensagem aqui: na contramão de Deus, decepcionados com Deus.
na contramão de Deus, era como o povo estava naquele tempo, e decepcionado com Deus. Quantas vezes nós nos decepcionamos com Deus? Vamos avaliar um pouco isso, vamos avaliar em que sentido aquele povo se decepcionava com Deus, em que sentido aquele povo estava na contramão de Deus, e em que sentido nós estamos no mundo contemporâneo na contramão de Deus. Temos dito que a Bíblia Sagrada não é um livro de história, no entanto, ele contém uma história de um povo. Não é um livro de história no sentido de que nós precisamos conhecer a Bíblia para conhecer a história. Não, nós precisamos conhecer a Bíblia porque é a revelação de Deus para todos os tempos. É a revelação de Deus para aquele tempo, 430 anos antes de Cristo, também é a revelação para o século 21, para os nossos tempos. Quando nós lemos essa porção bíblica, nós podemos perceber o quanto o povo estava na contramão de Deus, o quanto eles estavam afrontando a Deus, e nessa afronta que eles faziam, eles se mostravam perversos, eles se mostravam infiéis. Quando ele, ali no versículo 13, ele diz: vocês disseram palavras duras contra mim, diz o Senhor, e ainda perguntam, o que falamos contra ti? É parecido com o versículo 17 do capítulo 2, nós já passamos por esse texto. Se você afastar uma página anterior aí, você percebe que uma das demandas de Deus, é que eles estavam cansando a Deus com as reclamações. Então era algo parecido com isso, só que nesse caso, eles falavam coisas mais duras, no sentido de dizer: olha, para que servir a Deus? De que nos adianta guardar os preceitos, guardar as regras, guardar os mandamentos? De que adianta o arrependimento? Essa ideia aqui de andar de luto diante do Senhor dos Exércitos, é a ideia de arrependimento. Para que se arrepender? Para que se arrepender dos pecados? Então, nós podemos perceber aí um atrevimento bastante grande por conta do povo, atrevimento que é comum nós vermos no mundo secular. É comum nós vermos esse atrevimento, não é? Essa palavra de desrespeito, essa insolência do ser humano em relação a Deus. A gente vê isso representado através de alguns filósofos aí do século XVIII, por exemplo, David Hume, que era um agnóstico, ou seja, um agnóstico é aquele que não tinha certeza se os argumentos mostravam que Deus existe ou não. Diante de tanta demonstração clara da existência de Deus, eles ainda tinham dúvida da existência de Deus. Então é uma forma de afronta, é uma forma de atrevimento, quando nós não enxergamos, ou quando o povo não enxerga, Deus presente, Deus soberano, Deus criador, Deus potente, Deus misericordioso, Deus amoroso. Acaba sendo uma insolência, porque os céus proclamam a glória de Deus, a Bíblia diz. Ou se não, um outro filósofo aí, a gente cita os filósofos, por quê? Porque esses filósofos, eles comandam a forma de pensar, ou eles representam, através das suas teorias, a forma de pensar de um povo, a forma de pensar do ser humano. Por exemplo, Nietzsche pregou a morte de Deus, não morte física, a morte de Deus no sentido de que Deus não é presente, Deus não é significativo, Deus não comanda mais nada. Quem deve comandar é a razão, quem deve comandar é o povo. E nós vemos, através dessas filosofias, como o nosso povo pensa. O povo de maneira geral, o ser humano de maneira geral, está dissociado de Deus, e esses filósofos, eles representavam exatamente isso, representavam que Deus não faz diferença. Muitas pessoas vivem assim,
Ah, mas aí alguém vai dizer, mas isso daí é o povo do mundo. Não, essas filosofias humanas, Deus, porque nós estamos debaixo desse guarda-chuva, esse guarda-chuva cultural. Nós aprendemos a ser, a ser cuidadosos demais para conosco, a ser cautelosos conosco mesmos, a abrirmos mão da moral, tudo em prol de nós mesmos. Então, nós vemos aí que são formas do ser humano ser insolente em relação a Deus, e muitas vezes nós como igreja agimos com insolência. Por exemplo, o seu povo agia com insolência, agiam ali com atrevimento em relação a Deus. Tanto é que Deus tinha essa demanda. Vocês estão dizendo é inútil servir a Deus, que essa é uma postura bem humana mesmo, e muitas vezes isso acaba tomando conta do nosso povo. Quantas vezes nós, na maneira de nós agirmos, nós estamos pregando exatamente isso, na maneira de nós agirmos, a nossa irresponsabilidade em relação a Deus, a nossa irresponsabilidade em relação à religião, a nossa irresponsabilidade em relação às regras, às leis, às escrituras sagradas, nós estamos dizendo isso. É inútil servir a Deus, para quê? Eu vou liberar geral aqui na minha vida, eu vou fazer aquilo que eu tenho vontade de fazer. Aquele povo estava agindo assim, e era o povo de Deus. Então, o que eu quero dizer com isso? Posturas humanas, posturas do mundo secular, influenciando posturas dos filhos de Deus. Por isso, nós precisamos estar alertas, no sentido de que, até que ponto nós estamos sendo atrevidos diante de Deus? Até que ponto nós estamos sendo insolentes diante de Deus? Deus acusava esse povo com 3 acusações. Diziam que era inútil servir a Deus, versículo 14. Não vale a pena investir no reino, não vale a pena gastar tempo com essas coisas. Afinal de contas, eu tenho as coisas mais importantes da minha vida. Eu tenho a minha vida para cuidar. Eu tenho o meu futuro para cuidar, eu tenho a minha família para cuidar, eu tenho leite para trazer para casa. Então eu preciso cuidar da minha vida. As coisas espirituais, deixa para domingo, quem sabe? Quem sabe? Quem sabe? Muitas vezes, nós, através dessas posturas nossas, de ênfase demasiado nas coisas do aqui e agora, nós estamos pregando exatamente isso, nós estamos dizendo exatamente isso. É inútil servir a Deus. Para que servir a Deus? Quando nós olhamos Mateus 6,33, abra sua Bíblia lá em Mateus 6,33, nós encontramos que mensagem? Qual é a mensagem que nós encontramos ali? Abriram? É um pouquinho mais para frente, capítulo 6, logo depois, 2, 3 páginas mais para frente. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as outras coisas, e todas essas outras coisas que eles tanto se preocupavam, vos será acrescentado. Não é mesmo? Talvez esse texto seja um texto bastante avaliativo para nós avaliarmos o quanto nós estamos pregando, o quanto nós estamos vivendo essa realidade de dizer, é inútil servir a Deus, eu vou cuidar de mim, eu vou cuidar das minhas coisas, eu vou cuidar dos meus projetos, eu vou cuidar dos meus planos. Ou se não, quando você olha Colossenses no capítulo 3, vamos lá para Colossenses, gente, as escrituras sagradas nos falam, Deus nos fala através delas. Capítulo 3, Paulo escrevendo aos Colossenses ali, dizendo o quê?
Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, ou seja, portanto, se vocês já são filhos, portanto, se vocês já são herdeiros, portanto, se vocês já são salvos, portanto, se vocês já receberam Jesus como seu Senhor e Salvador, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são daqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta justamente com Cristo em Deus. Veja, esse texto está vindo exatamente em sintonia com aquilo, com aquela demanda de Deus em relação ao seu povo. Vocês estão dizendo: inútil é servir a Deus. Veja como esse inútil servir a Deus vem como contraponto àqueles textos de Mateus 6,33, buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas outras coisas vos serão acrescentadas. Cuidem da vida espiritual, não só da vida material. Pensem nas coisas espirituais, não só nas coisas materiais. Eu não estou dizendo para a gente não fazer planos, eu não estou dizendo para nós não fazermos projetos, não é isso. O que nós estamos dizendo aqui, e tentando entender o texto, é que nós precisamos trabalhar de maneira mais equilibrada estas coisas. Quanto tempo nós gastamos conosco, quanto tempo nós gastamos com a nossa vida, quanto tempo nós gastamos com a nossa formação profissional, e quanto tempo nós gastamos em saber o que Deus pensa, e o que Deus é. Nesse sentido, o povo estava na contramão de Deus, e nesse sentido, nós estamos na contramão de Deus, quando tornamos a nossa vida desequilibrada, a partir do nosso desequilíbrio espiritual, que nos torna automaticamente desequilibrados, muitas vezes, emocionalmente falando. Diziam, é inútil servir a Deus, não vale a pena investir no reino. O que nós vivemos e o que aquele povo vivia, era tudo o que Deus não dizia para eles fazerem. Por isso a demanda, por isso a palavra de avaliação, por isso a chamada de atenção de Deus, e a chamada de atenção de Deus é na direção nossa também. A outra acusação é que eles diziam que não valia a pena guardar os mandamentos. Nós vemos no versículo 14, é inútil servir a Deus. De que nos adianta guardar os preceitos, os mandamentos, andar de luto diante do Senhor dos exércitos? Mas diziam que não valia a pena guardar os mandamentos, não vale a pena fixar a nossa vida nos valores espirituais. É isto. Os valores espirituais se discernem espiritualmente. E os valores espirituais estão explicitados nas Escrituras Sagradas, e não valores pessoais. O que vale mais, os valores pessoais ou os valores espirituais? Os valores pessoais ou os valores do reino? Evidentemente que são os valores do reino que valem mais. Muitas vezes, nós, através da nossa vida, dizemos, não vale a pena guardar os mandamentos. Como é refletido isso? É refletido através da nossa ética, a nossa ética conforme a ética do mundo. Nós operamos no nosso dia a dia, os nossos valores humanos, através de como o ser humano lá fora, o ser humano natural, o homem natural, se conduz na sua vida. Os valores do reino são diferentes. Os valores do reino são diferentes. Amor, perdão, misericórdia, temor de Deus. Parece que isso não faz parte do contexto de valores
do ser humano. Unidade. Quando nós olhamos, por exemplo, os contrapontos no Novo Testamento, nós vemos ali em Romanos no capítulo 12, se você abrir ali em Romanos no capítulo 12, o texto diz que, capítulo 12, versículo 1 e 2, portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Evidentemente, Ele não está pedindo para que a gente queime o nosso corpo, Ele não está pedindo para que a gente judie do nosso corpo, não. O que Ele está pedindo é que nós abramos mão de todas as coisas que satisfazem o nosso corpo. Quando nós olhamos, por exemplo, o texto de Gálatas, no capítulo 5, quais são esses desejos que o nosso corpo demandam mais? Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, versículo 19 do capítulo 5 de Gálatas. Idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essa. Então, isso daí é o que o nosso corpo demanda. O que o apóstolo Paulo está falando em Romanos 12, é que nós queimemos tudo isso, abramos mão de tudo isto, ofereçamos o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Tem coisas que nós sabemos que é errado nós sentirmos, e nós continuamos sentindo. Por quê? Porque afinal de contas, de alguma forma, aquilo nos alimenta, aquilo nos retroalimenta, que faz parte do quê? Faz parte da estrutura pecaminosa. Mas o que o apóstolo Paulo diz é: ofereçam seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês, e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Dá para perceber os contrapontos? Dá para perceber aquilo que o povo rejeitava, e aquilo que nós rejeitamos muitas vezes, hoje. O que nós precisaríamos rejeitar? Não as coisas espirituais, não viver conforme os padrões deste mundo. Nós precisaríamos rejeitar esses padrões de mundo aqui, não os padrões espirituais, não os valores espirituais, que era o que o povo estava fazendo. Aquele povo não estava nem aí com aquilo que Deus requeria deles. O que adianta guardar os preceitos? O que adianta fazer aquilo que Deus manda? O que adianta trabalhar com os valores do reino? Eu vou trabalhar com os meus próprios valores. Gente, percebe como isso é contemporâneo? Percebe como essas demandas daquele tempo são as demandas de hoje? Afinal de contas, o homem é o mesmo, só muda de endereço e o tempo. Lá na Palestina, Oriente, e aqui no Brasil, o Ocidente. Lá 430 anos antes de Cristo, aqui 2026. Mudou o quê? Endereço e mudou o tempo. Mas o homem é absolutamente o mesmo. Eram acusados de ter inveja dos ímpios, dos perversos. No versículo 15, ele diz assim: agora pois, ou seja, a partir dessa minha ideia, porque aqui, quem está falando é o próprio povo ainda, veja, Deus está dizendo assim, ó, vocês dizem, abre aspas, é inútil servir a Deus, de que nos adianta guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Agora, ele continua dizendo, agora, pois, Deus não, quem falando é o povo, agora, pois, nós vamos dizer que os soberbos que são felizes, também os que praticam o mal prosperam, sim, eles tentam o Senhor e escapam. Eles estavam dizendo isso. Gente, e muito do que a gente vê é isso mesmo.
A gente vê muitas vezes pessoas sendo honestos, nós mesmos sendo honestos e sendo confrontados o tempo todo com injustiça, sendo injustos, sendo injustiçados. Nós vemos isso em todo o tempo. Nós vemos pessoas fazendo absurdos com o dinheiro dos outros, roubando dinheiro de pobres. O que nós vemos hoje é muita injustiça, e muitos desses que cometem injustiças vivem beli, vivem usufruindo do melhor, vivem viajando o tempo todo para todos os lugares, tomando champanhe caro na Inglaterra, se vestindo colocando guardanapos franceses na cabeça. Bom, as coisas que os irmãos têm visto, que nós temos visto o tempo todo. E os pobres aqui, alimentando isto. Então, nós vemos muitas injustiças. Então, o que aquele povo via? Nós é que estamos próximos de Deus, nós é que estamos fazendo as coisas que Deus quer, sacrifícios, participando dos cultos, como eles participavam. No entanto, a gente vê os ímpios prosperarem. Quando nós olhamos o Salmo 73, é um outro contexto que mostra exatamente isso também. Abra sua Bíblia lá no Salmo 73. É interessante como o grande problema do salmista era a prosperidade dos maus. Ele não se conformava com isso. Ele diz ali que em outros tempos, versículo 3 em diante, ele diz: pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos maus. Para eles não há preocupações, o seu corpo é forte e sadio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros. Por isso, a soberba os cinge com um colar, e a violência os envolve com um manto. Ou seja, eram presenteados através de serem assim. Os olhos saltam-lhes de tanta gordura, do coração deles brotam fantasias, zombam e falam com maldade, falam da opressão com arrogância, abrem a boca para falar contra os céus, e a língua deles percorre a terra. E ele continua, a ponto de no versículo 13 ele diz, com certeza, olha só como a palavra é mais ou menos parecida com aquela que Deus estava cobrando ali do povo. Com certeza foi inútil conservar puro o meu coração e lavar as minhas mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e cada manhã sou castigado. Gente, então o que a gente vê nos dias de hoje não é coisa muito diferente, a ponto de aqueles que sofrem as injustiças dizerem assim: nossa, para que eu sirvo? Por que eu sou filho de Deus? Como assim eu sou herdeiro de Deus? Eu sou penalizado por injustiças. No entanto, tem muita gente aí usufruindo disso, usufruindo de toda a injustiça. Então, aquele povo achava que não valia a pena. Não, vale a pena eu ser injusto também. Vale a pena eu não trabalhar os valores como devem ser trabalhados, espiritualmente falando, porque eu não vejo vantagem nenhuma nisso. Não vejo vantagem nenhuma nisso. Então, Deus estava cobrando isso deles. Olha, vocês se dizem que é inútil servir a Deus, vocês dizem que não vale a pena guardar os mandamentos, você tem inveja dos ímpios e dos perversos. Qual é o contraponto disso lá no Novo Testamento? Quando nós olhamos o texto de 1 João no capítulo 2, 1 João, abre lá, não é o Evangelho de João, não, é a primeira carta de João, lá no capítulo 2, quando ele diz assim, capítulo 2, no versículo
No versículo 15, ele fala assim: olha, não amem o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, olha, são os contrapontos aí do Novo Testamento, mostrando o quê? O quanto a Bíblia é harmônica, o quanto isso tem a ver com Deus, o quanto isso tem a ver com o olhar a vida da perspectiva de Deus. Então, essas coisas faziam com que eles olhassem o mundo com lentes humanas, com discernimento limitado. O discernimento deles era limitado, como um homem natural. Lembra quando Paulo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 14, ele classifica o ser humano em homens naturais e homens espirituais? O homem natural não discerne as coisas bem, no entanto, o homem espiritual discerne bem todas as coisas. O homem natural não vê um palmo na frente do seu nariz. O homem espiritual não, ele vê além. Ele consegue ver a vida da perspectiva de Deus. No entanto, aquele povo não estava olhando dessa forma. O nosso povo muitas vezes não olha dessa forma. O nosso povo muitas vezes vê com tristeza servir a Deus, vê com tristeza ser crente, vê com tristeza vir ao culto, vê com tristeza aplicar-se aos valores do reino, vê com inutilidade fazer tudo isso. Percebe? Percebe como isso é contemporâneo? O que nós não podemos ver, o que nós não podemos olhar, o mundo é com lentes humanas. Nós somos seres espirituais, nós discernimos bem todas as coisas. E com isso, o que aconteceu? De onde vem a questão da decepção que eu mencionei, né, na contramão de Deus e decepcionado com Deus? Eles estavam decepcionados com Deus. Por quê? Porque eles olhavam e diziam: olha, não vale a pena servir a Deus. Por quê? Porque eles esperavam o quê? Bênçãos humanas. Eles buscavam a Deus por causa de bênçãos humanas. Eles buscavam a Deus na perspectiva de receber em troca. Eles buscavam a Deus por interesse. E Deus não funciona assim. Nós precisamos buscar a Deus não pelo que Ele faz, precisamos buscar a Deus pelo que Ele é. Faz sentido isso para você? Quando nós nos aproximamos de quem nós amamos, nos aproximamos do nosso filho, por exemplo, nós queremos ver a aproximação deles para conosco pelo que nós somos, não pelo que nós podemos dar a eles. Se nós percebermos interesse por parte deles, isso não vai cheirar muito bem não, isso não vai ser muito legal não. Meu, você está me procurando por interesse, você não está me procurando porque você me ama, você não está me procurando porque você gosta de mim, você não está me procurando porque você quer estar junto comigo, você não está me procurando porque quer intimidade comigo, você está me procurando porque quer alguma coisa de mim. Percebe? Olha só, estamos tentando aí fazer algumas associações com os nossos sentimentos e o sentimento de Deus naquele momento. E ao mesmo tempo avaliando os nossos próprios sentimentos em relação a Deus, como nós estamos nos aproximando dEle, como nós estamos nos aproximando de Deus. Aquele povo se decepcionava. Quantas vezes a gente está decepcionado? Eu vou na igreja, eu leio a Bíblia todo dia, eu sou fiel nos dízimos e nas ofertas, no entanto, sou injustiçado em todo o tempo, não é? Isso não vem à mente às vezes no nosso coração? Esse sentimento sendo alimentado faz com que a gente diga assim: é inútil servir a Deus. Para que servir a Deus? Criamos uma estrutura de decepção com Deus. Por que que nos decepcionamos com Deus? Porque nós esperamos de Deus aquilo que nós queremos. E Deus não funciona como um garçom
à nossa disposição, dizendo: pois não, o que o Senhor deseja? As coisas não são assim. Precisamos nos aproximar de Deus, sim, pelo que Ele é. Precisamos nos aproximar de Deus pelo que Ele fez na cruz por nós. Precisamos nos aproximar de Deus pela eternidade que Ele já conquistou para nós. Tem um texto ali no Novo Testamento, em João, no capítulo 11, que Jesus, depois de alguns momentos ali de luta contra os fariseus, estava na Galiléia, e ele falou assim: olha, vamos voltar para a Judéia. E os discípulos falaram: não, os caras que queriam te matar até agora, e você ainda vai querer voltar para a Galiléia? Tomé falou assim: olha, é o seguinte, nós vamos voltar junto com Jesus, porque se a gente tiver que morrer, a gente vai morrer. Quantas vezes nós tomamos uma atitude assim, não extrema como Tomé, mas seguindo Jesus pelo que Ele é, não pelo que Ele estava dando, porque talvez alguns, eu não vou andar com Jesus, Ele está querendo ser morto a todo momento pelos fariseus, Ele está indo contra o status quo religioso. Eu estou longe, eu estou fora disso. Olha só, as nossas posturas têm muito a ver com a nossa percepção de Deus. A nossa percepção de Deus não pode ser aquela com os nossos próprios, que nós temos dos nossos próprios olhos. Aquele povo valorizava muito mais os benefícios materiais do que os benefícios espirituais. Por isso, eles se decepcionavam. Salmo 73 é prova disso, e a própria postura deles mostra isso. Tinham uma visão muito utilitarista da religião. Quantas vezes nós temos uma visão muito utilitarista do nosso relacionamento com Deus? No entanto, Deus não funciona assim. No entanto, a partir do versículo 16, ele começa a dizer, olha só, aí é o outro lado. Ele estava falando muito dos infiéis, ele estava falando muito dos perversos, ele estava falando muito dos ímpios, mas aí ele começa dizendo assim, olha só: então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. Olha só, os que temiam ao Senhor. Então ele faz uma diferença entre os que temiam ao Senhor e os que não temiam ao Senhor. Os que não temiam o Senhor tinham todas essas características de uma visão humana acerca do relacionamento com Deus. Mas tinham alguns que eram diferentes. Eles falavam uns aos outros, eles compartilhavam a fé, eles procuravam se alimentar da fé e do conhecimento de Deus, eles procuravam se alimentar do privilégio que eles tinham por serem o povo de Deus. E o texto continua dizendo: o Senhor escutou com atenção o que diziam. Olha só, eu prefiro estar entre esses, a quem o Senhor atenta os seus ouvidos, para ouvir o meu clamor, ouvir o nosso clamor. Versículo 16 novamente: então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor escutou com atenção o que diziam. E ele diz, inclusive, que havia um memorial escrito diante dele, ou seja, diante do Senhor, para os que temem o Senhor e para os que se lembram do seu nome. É como se Deus tivesse um memorial escrito acerca do que nós pensamos, acerca do que nós fazemos, acerca do que nós falamos, acerca de como nós operamos a vida, essa vida que temos. E o versículo 17 continua dizendo assim: eles, ou seja, esses que temiam ao Senhor, tá bom? Ele está dizendo, a partir do versículo 16, ele muda o tom e olha não só para os ímpios, para os perversos, para os infiéis, mas ele olha para os fiéis, para os que temiam ao Senhor. Eles serão minha propriedade peculiar naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Eu os pouparei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vocês verão mais uma vez a diferença entre o justo e o ímpio.
entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Gente, vale a pena servir a Deus. Ao invés de nós olharmos para o mundo e olharmos os sucessos, entre aspas, de muitos, que a gente sabe que são sucessos temporários, são sucessos transitórios. A gente tem até alguns exemplos da atualidade, que exacerbam, aí vão além das injustiças, já acabam sendo punidos pela própria justiça humana, que é tão injusta. Tem nomes aí, na prisão, não é? Sem mencionar nomes aí. Vale a pena servir a Deus, olhar a vida da perspectiva de Deus. Então, se você está se sentindo injustiçado por alguma coisa, fique em paz. Lázaro, naquele episódio de Lázaro e o rico, também se sentia injustiçado, pegando as migalhas do rico. Mas o que nós vemos através do ensino aí dessa parábola? O que aconteceu? O rico foi para o mundo do Hades, o mundo dos mortos, o mundo do esquecimento, que é uma visão do inferno, e Lázaro foi para o seio de Abraão, para os braços de Abraão. O texto não está dizendo que todo rico vai para o inferno e todo pobre vai para o céu, não é isso. O texto está dizendo que é uma ilustração ali sobre aqueles que dependem de si mesmos, aqueles que olham a vida de uma perspectiva humana, aqueles que não buscam os valores espirituais, e aqueles que buscam os valores espirituais e buscam a Deus, mesmo sendo injustiçados. O texto diz: eles serão a minha propriedade peculiar. Eu os pouparei, como um homem poupa seu filho que o serve. Então vocês verão mais uma vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. E aí, no capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 3, ele já aponta por um julgamento mais futuro. Pois eis que vem o dia, queimando como fornalha, todos os soberbos e todos os que praticam o mal serão como a palha. O dia que vem os queimará, diz o Senhor dos Exércitos, de modo que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Vocês sairão e saltarão como bezerros soltos da estrebaria. Vocês pisarão os ímpios, pois eles se farão cinzas debaixo das plantas dos pés de vocês, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Então, veja, as demandas de Deus em relação ao seu povo, que não viam lógica cultuar a Deus, não viam lógica em servir a Deus, aqueles que achavam que não valia a pena guardar os mandamentos, aqueles que tinham inveja dos ímpios, e eu gostaria de ser como eles, porque pelo menos como eles eu estaria desfrutando do bom e do melhor. Mas Deus mostra o que é a vida da perspectiva. Estava mais na perspectiva de Deus aqueles que, a despeito de toda a injustiça, estavam se submetendo à justiça do Todo-Poderoso. E é assim que nós precisamos viver e avaliar o nosso dia a dia. Esse texto é um texto que nos deve chamar muita atenção. É muito importante, quero concluir dizendo que é muito importante avaliarmos onde estamos dando as prioridades e as ênfases da nossa realidade pessoal.
Onde nós estamos concentrando os nossos esforços e recursos? Esforços que dependem do suor, recursos que dependem do trabalho, que dependem de esforço. Aonde nós estamos concentrando os nossos esforços e recursos? Nos elementos materiais ou nos elementos espirituais? Como estamos trabalhando a nossa vida em relação a Mateus 6,33, em relação a Romanos 12, 1 e 2, em relação a Colossenses no capítulo 3? Aqueles contrapontos do Novo Testamento. Essas respostas a essas perguntas, as respostas a essas perguntas irão apontar qual grau de possibilidade existente em fazermos os mesmos questionamentos daquele povo. Ou seja, se as nossas respostas forem o aqui e agora, as nossas decepções serão tal como aquele povo tinha. Aquelas decepções serão iguais àquele povo tinha. Aquele sentimento de inutilidade em servir será igual aquele povo tinha. E aqueles desejos de curtir o que os injustos têm, serão os mesmos que nós teremos também. Não podemos nos esquecer do versículo 2, quando diz: mas para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Vocês sairão e saltarão como bezerros soltos da estrebaria. Alegria nos espera quando nós olhamos a vida da perspectiva de Deus e não da nossa própria perspectiva. 4 capítulos tão instrutivos para nós, contando menos história daquele povo e mais da nossa própria história. É incrível. Contando menos do que Deus falava para eles e mais do que Deus fala para nós, nos tempos que nós vivemos hoje. Que o Senhor nos ajude a não fazermos como o pessoal mais antigo entendia, ouvidos mocos. Ouvidos mocos significa ouvidos tapados para não ouvir. Que não possamos fazer ouvidos mocos a esse alerta de Deus, feito naquele tempo, mas que cai como uma luva nos tempos que vivemos hoje. Vamos orar, queridos, vamos ficar em pé, vamos orar, pedindo que o Senhor abra nossa mente, que o Senhor dê discernimento ao nosso coração, a olhar a vida com outros óculos, em relação aos óculos, a maneira como nós vemos nos tempos de hoje muitas vezes. Senhor Deus, nós te agradecemos porque essas demandas do Senhor para com relação àquele povo falam demais a nós na contemporaneidade, nesses tempos que se chama hoje, neste século 21, no Ocidente. Ajuda-nos, ó Deus, a ouvir a Tua voz. Não permita, ó Deus, que nós fechemos os nossos ouvidos para o que o Senhor fala, abrindo demais os nossos ouvidos para que os valores deste mundo ensinam e falam. Ajuda-nos, ó Deus, a olhar a realidade como o Senhor olha e a ouvir o que o Senhor diz. Ajuda-nos, ó Deus, a nos alegrar pelo que somos, independente do quanto temos, independente do quão injustiçados somos. Ajuda-nos, ó Deus, a nos alegrar, porque afinal de contas, o sol da justiça já nasceu para nós, na pessoa de Cristo Jesus, como o sol da justiça.
Obrigado a Deus, porque Jesus já nos fez ver a eternidade com o Senhor. E ao ver a eternidade com o Senhor, nós deixamos de ver tantas injustiças do aqui e agora, e nos alegrar pelo que vemos lá na frente, não pelo que vemos agora. Ajuda-nos, ó Deus, a olhar a nossa vida dessa perspectiva, da tua perspectiva, da perspectiva como o Senhor nos ensina, através da tua palavra. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar.